E aí, gente, é a C. Vamos falar agora aqui sobre o Futures Analytica e Order Flow. Vou dar para vocês aqui a visão de raio-x do mercado. Uma coisa é você olhar o gráfico, ver uns candles ali e fazer trade. Outra coisa é você ter uma visão microscópica do que está acontecendo ali no mercado e objetivamente você tomar decisões. Então, o teu objetivo aqui, quando você for fazer o trade, você vai ter que demarcar uma área onde o preço vai estar em consolidação e os limites aonde quebra essa consolidação, e aí o market vai entrar em tendência. Então aqui eu vou demonstrar um trade que só tinha caos, porque é região de consolidação, e daí quando armou o robozinho, ele entrou automaticamente num trade vendido quando houve aquele desequilíbrio de 3 ou mais agressões do book, tá? Por quê? Porque quando o preço está em consolidação, ele vai fingir que sobe e cai. Aí ele vai fingir que cai e sobe, ele não sai do lugar, porque o caos é muito grande. Então esse trade aqui ele foi armado de regressão à média, que é o que a gente tem que fazer quando está em zona de consolidação. Só que daí acabou o trade, tá? A partir do momento que ele sai daquela região de consolidação, ele vai ter que entrar em tendência. Então aí a gente tem que montar o robozinho aqui em Auto Arm e Trend Mode, para que ele vá ali definindo e aí segue a tendência, fica caçando os trades. Então a moral aqui do Futures Analytica, e em especial do Polarity, que é o que está sendo demonstrado aqui, é que você vai ter que fazer uma correlação entre o delta, o preço, você vai ter que saber onde é que é a zona de consolidação e você vai ter que saber onde que é a zona que vai entrar em tendência, porque daí conforme for você arma o robô. Zona de consolidação é igual a entropia alta. O que é entropia? É caos, tá, gente? Então antes, quando o mercado estava ainda no pré-market, tá? Ele estava dentro da consolidação, dentro do canal. Aí quando o mercado abriu ali de Nova York, houve uma mudança e o mercado ele entrou em tendência. É interessante ver que quando o mercado entra em tendência, aí a entropia ela diminui. Por quê? Porque o mercado se organiza. E aí a estratégia foi exatamente deixar no arm both, tá? E deixar ali em trend. Então o robozinho vai pegar a tendência. Então essa decisão que você vai ter que fazer, se você vai deixar no modo de tendência ou no modo ali da consolidação, que é a regressão à média, é baseada basicamente em entropia. Você tem que ver, tá muito caos ou tá pouco caos? Para quem não assistiu, eu fiz um vídeo muito legal sobre isso, tá? Que foi ali no racional do Polarity e do Futures Analytica. Olha no link da descrição ali onde diz raio-x do mercado. Se você tem o Futures Analytica, você faz as coisas tudo na mão. Então você tem essa decisão, ela não é automatizada. Com o Polarity, ela é totalmente padronizada. Mas mesmo assim, é um robô semi-automatizado, onde você ainda tem que definir, eu vou operar na abertura de Londres, eu vou operar na abertura de Nova York, eu vou operar no fechamento ali de Londres, no meio-dia lá dos Estados Unidos, eu vou operar lá no fechamento de Nova York, naquela última hora. Essas são as horas para você ver ali o robô, porque aparece um monte de setup. Outra questão interessante é a relação tempo e preço. Por exemplo, você acha que vai ter uma subidona, ou então uma quedona. Quanto mais tempo passa, maior a chance que você tem de estar errado. O que significa isso? Que tem maior chance de fazer uma regressão à média e não entrar em tendência. Então isso aqui é muito importante, porque daí você já sabe a maior probabilidade das coisas acontecerem. Quando a tendência vem, ela é súbita, ela vai. Quando o negócio fica demorando para sempre, não vai acontecer nada, gente. É sempre assim, acho que vocês já notaram isso. Então, o legal do Futures Analytica é que você consegue visualizar essa objetividade da relação preço, delta, volatilidade do retorno. Sim, porque não adianta você ganhar muito e perder muito. Você tem que ganhar pouquinho, gente. Porque se for pouquinho de uma maneira consistente, ou seja, com baixa entropia, aí você consegue pensar, ter tempo ali, tirar o seu retorno ali. Se o preço vai de uma maneira organizada para o seu target, ou seja, ele tem baixa entropia, é mais fácil a coisa do que você colocar targets impossíveis, ou então quando o mercado está muito caótico, tipo quando tem o non-farm payroll, que por sinal é agora sexta-feira.
mostrar para vocês uma coisa muito legal, tá? Eu tô aqui mostrando para vocês o TradingView, e esse aqui é um indicador que eu tenho meu no TradingView, e ele basicamente projeta a máxima e a mínima do dia, tá? Eu chamo de Bankster's Law, e foi impressionante, porque o Futures Analytica também confirmou a entrada. Eu quero falar um pouquinho sobre o Futures Analytica para vocês verem como é legal quando a gente pega um movimento no começo, porque é sensacional. Então vou mostrar para vocês. Aqui embaixo eu tenho a Tradovat, tá? Então ela mostra minhas contas patrocinadas, tá? E aí você consegue ver, né, o teu balance, né, que é o teu saldo, o máximo que o saldo atingiu, ou seja, eu tô na máxima, né? Aqui vem o lucro que você tá fazendo no dia. Olha o tamanho dessa barra aqui do Dow, e eu vou mostrar para vocês como que tá o SP500. Então vamos comigo lá no servidor virtual, que fica lá nos Estados Unidos, tá? Olha só que interessante. O Futures Analytica, ele pegou o começo do movimento com uma precisão absurda. Então assim, se você quer ver o mercado, candles, etc., qualquer tipo de análise técnica é interessante, mas não tem nada como essa análise do mercado, esse order flow aqui, sabe? É impressionante. Então aqui, ó, você consegue ver que o mercado estava negativo, e de repente veio uma penca de comprado. Então o Futures Analytica, ele pega isso daqui quando vem essa penca de comprado, entendeu? Então aí você consegue ver, né? É interessante que se você olhar o gráfico de longe, né, você vê todo o movimento ali, né? Então o movimento aqui começou de uma maneira bem significativa aqui, né? E a gente consegue ver direitinho. Deixa eu colocar um Ctrl P. Interessante de ver que o Futures Analytica, ele pegou o primeiro momento, sabe? Aonde os vendedores, eles vieram com uma força absurda, sabe? Então, é interessante ver esse ponto aqui, você pode ir acompanhando. E o mais legal é que se você abre aqui o gráfico, tá? Vocês estão vendo, né, que tem uns pontinhos azuizinhos aqui, né? Isso aqui significa aqueles agressores do book, né, que chegaram comprando a mercado. Então aqui tem 3 grupos grandes, né, de compradores a mercado, e aqui à esquerda ficam os vendedores, né? Então você vê que os vendedores não conseguem segurar a força compradora, que tá um negócio absurdo. E se você vai abrindo o gráfico, aí vem uma coisa mais legal que acontece. Olha só que interessante. Você consegue enxergar esses pequenos números, tá vendo? Então assim, ó, desse lado direito aqui, ó, você vai ver um monte de comprador que está agredindo o book de compra de, assim, a mercado, né? E aqui da esquerda são os vendedores. Então lá em cima você vê exatamente aqueles números que estão ali de baixo, tá? Aqueles 143 e 111, mostrando que tem alguns vendidos que estão chegando agora aqui, mas tem regiões aqui que ajuda muito você ver, e que você só consegue enxergar isso aí nesse nível microscópico, vamos dizer assim, do order flow. Então se eu der um Ctrl Y aqui, ó, que são as minhas hotkeys, que vocês conseguem colocar as hotkeys indo lá dentro do Tools, clicando em hotkeys, que daí vocês podem estabelecer. Você está vendo aqui que tem uma zona com 0, tá? Então essa zona aqui foi uma zona que quando os vendidos tentaram quebrar esse nível, não conseguiram, tá? Então são zonas assim de absorção. E o mais interessante aqui, ó, se eu subir aqui um pouco, tá? Eu vou ver a nossa máxima, que também tem um ponto de absorção aqui, que eu vou colocar Ctrl Y. E aí vocês vejam que esse daqui é o ponto que, se romper 4.207, o SP500 ele vai entrar em tendência. A gente vai provavelmente para 4.250. E aí vai ser insano, né? Eu espero que eu consiga filmar isso aqui para mostrar para vocês que é muito legal, né? Então, o Futures Analytica, ele ajuda muito nesse sentido, porque você consegue ver realmente o mercado. Você não precisa ficar, por exemplo, olhando para esses números desse jeito aqui. Eu gosto, eu acho interessante, tá?
se você olhar as últimas 15 barras, você consegue ter uma noção muito boa do número que sobra, que é o delta, ou seja, quanto que é os comprados menos os vendidos, tá? Então, essa conta de 50 mil da Apex, para você que chegou agora de paraquedas e nem tá entendendo direito o que eu tô falando, isso aqui é uma conta patrocinada da Apex, tá? As contas patrocinadas, elas começam com PA, né? E normalmente as contas da Apex você tem que ir muito devagarzinho, sabe? Você tem que fazer toda uma matemática para não explodir a conta, para não entrar dentro daquele escudo, aquela espiral de perda, né? Mas se você gosta de operar com mais contratos, você precisa ter o Futures Analytics, você precisa ter essa visão do Order Flow, porque isso aqui é tudo de bom. Então você pode aproveitar essa promoção, se você comprar Futures Analytica, que está de novo com 20% de desconto, tá aí em inglês, eu tenho que traduzir ainda, que eu ainda não acabei a tradução, mas já tá no finzinho, tá? Vai estar em português esse livro, de tanto que eu gosto aí do Futures Analytica, só que você tem umas horas específicas para operar. Então o Futures Analytica não é que você vai pegar o robô e vai deixar rolando, entendeu? Não funciona assim. Então você precisa ter uma noção aonde o mercado ele está em regressão à média e aonde o mercado ele entra em tendência. Então, a partir do momento que você sabe dessas coisas, aí fica mais fácil. Então, por exemplo, o SP500, a partir de 4.210, ele começa a entrar numa tendência muito forte de alta. E aí vai embora, tá, gente? Eu acho que deve chegar em 4.250, tá? Agora, se ele não conseguir romper a máxima, aí o que vai acontecer? Ele volta. Então, esse voltar é regressão à média, tá? Porque as coisas tendem a se afastar da média, depois elas voltam para a média. Elas se afastam da média, daí voltam para a média, tá? E o legal da conta patrocinada é que, assim, existe uma coisa nas prop firms, né? Então, se você quer fazer trade, quer ser patrocinado, ganhar em euro ou dólar, você tem que entender como é que funciona o trading drawdown. Então, o trading drawdown, ele te dá uma margem, mas ela é bem curtinha. Ou seja, se você entrar num trade errado, é melhor você sair e depois entrar num ponto certo do que ficar em trade errado que volta, porque daí você acaba perdendo dinheiro. Porque as prop firms com um trailing drawdown intraday, elas são mais difíceis, tá? O ideal seria que todas as prop firms tivessem um trailing drawdown, tipo, end of the day, né? No final do dia. Putz, aí era muito bom. Porque aí você consegue perder mais, tá? Se você começar a deixar dinheiro na mesa, você não consegue passar na prop firm, sabe? Ainda que você saia tudo que é trade em 0 a 0, você destrói o teu capital. Porque sair no 0 a 0 significa que você saiu perdendo. Porque esse trading drawdown, ele é como se você tivesse, comprado na máxima do dia. Então, ele é bem punk. Só dá certo para as pessoas que têm verdadeiros targets. Você sabe onde é que você vai entrar, você sabe onde você vai sair. Aí dá certo. Se você acha que você vai comprar e vai ficar rico, não dá certo isso aí não, tá, gente? Você tem que ter um setup que você olhou ali, que você sabe muito bem o que está acontecendo. Aí é legal, entendeu? Então, essas coisas aí são importantes, né? E se você, tá se perguntando, pô, mas cadê o negócio aqui? Eu não tô nem vendo onde que ela comprou. Pois é que eu comprei lá para baixo, subiu, né? Eu fiz o parcial, então eu já peguei uma parte do lucro, mas a minha entrada, ela tá bem lá para baixo. Então, se eu vier bem aqui para baixo, onde eu entrei, tá lá, ó, gente, tá? Então, eu entrei aqui em 489, foi quando o Futures Analytica me sugeriu a compra e também meu indicador lá do TradingView, que ele estipula onde que tá a máxima e a mínima, porque eu faço grid, né? Então, no grid é importante você ter uma noção da volatilidade do dia, né? Então, foi uma compra excelente. E aí agora eu vou subindo stop, tá? Que eu deixei um stop mais manual, tá? E aí eu vou agora subindo, tá? Então esses pontos aqui, eles são importantes. Esse aqui é um gráfico de range, é um gráfico de 15 consolidações, vamos dizer assim, tá? E aí é isso. Então o bom da conta patrocinada é que o teu trailing drawdown, a partir do momento que ele chegar no máximo, ele fica parado, ele não sobe, tá? Então, por exemplo, essa minha conta aqui, patrocinada, ela tá bem no iniciozinho, uma delas, né? Então,
Se eu chegar, tá, em 3 mil dólares, que é o target que eles querem, né, o meu trailing drawdown para uma conta de 50 mil dólares, ele começa, vai em 47.500 e ele vai subindo. Até onde? Até 50 mil mais 100 dólares. Então, quando bate 50 mil e 100 dólares, por exemplo, se eu chegar agora, tá vendo aqui que meu lucro do dia tá em 2.200. Na verdade tá um pouquinho mais, né? Porque esse aqui é só o lucro atual, eu já fiz um pouco mais de lucro, né? Mas se eu bater 3 mil, então aí meu trailing drawdown fica em 50 a 100. Então, se esse trade der certo, a gente for para 2.250, que é um sonho por enquanto, né? Mas se der certo e eu conseguir pegar o fundo do dia aqui do SP500, tá? E a gente tá subindo, porque esse mercado tá insano, né? E tá um mercado bem forte, gente. Parece que realmente começou o mercado bull. Porque esse tipo de força é difícil a gente achar em mercado bear. Os rallies do mercado bear, eles são muito agressivos, mas tá meio demais, sabe? Eu tô achando já até que começou o bull market. E se porventura esse mercado vier a cair, é compra, não é venda, tá, gente? E aí é só questão da gente saber aonde está o melhor ponto de compra. Então hoje parece que a gente fez um fundo e se eu tiver certa e a gente começar a filmar aqui o ponto mais alto, a partir do momento que eu bato em 3 mil dólares, essa conta aqui, o stop ele fica parado ali nos 50.100. Se eu levar a conta para 55, 60 mil, 70 mil, ele vai continuar lá nos 50.100. Por isso que a Apex é infinitamente melhor do que qualquer outra prop firm. Ela é melhor do que a FTMO, ela é melhor do que qualquer outra. Por quê? Porque você tem chance de perder mais dinheiro no intraday. Todas as prop firms, MyForex Fund, todas elas não te deixam perder direito no intraday. E aí você, assim, tem que proteger o dinheiro dos caras. Então, se você começa a deixar o dinheiro na mesa, ele volta e você vai ter que ser forçado a fechar a operação, né? Porque é importante você fazer essa preservação do lucro. Mas a Apex, ela te deixa perder muito. É muito legal isso daí. Então, se você chega a pegar um trade, sabe, que vai e de repente, sei lá, você fez 10 mil no dia, você fez 15 mil no dia, você pode deixar voltar uma penca de dinheiro e você não vai explodir a conta. Por quê? Porque a Apex não tem aquele daily limit para loss. Ela não tem uma perda que você tenha que necessariamente sair do trade. Então você fica no trade, gente. E você só vai manejando o trade. Se você ganhar, sei lá, 30, 40 mil, porque realmente, eu com 4 contratos cheios, grandes aqui, do SP500, né, que esse trade originalmente ele era para fazer 15 tick. Só que aí quando eu vi que o negócio explodiu ali, eu deixei um parcial de um só contrato e aí eu fiquei com os outros 3. Então eu ainda tenho aqui os 3 contratos que estão rolando, né? Então é muito legal a gente ver esse tipo de coisa, porque se você vê um trade muito gigante, você tem a chance de fazer um dinheiro muito violento. Por isso que a Apex é a prop firm que mais está pagando dinheiro entre todas as prop firms de futuros, gente. Então eles pagaram 7 milhões de dólares agora no último mês. Então tá muito legal, tá muito bom. Vamos ver aí como é que fica a coisa. E é interessante que quando você está em trade, você tem que acompanhar o que você está ganhando, o que você está perdendo. Vocês viram que voltou um pouco o meu trade, tá? Então aí, será que eu tô saudável? Será que eu não tô saudável? Será que eu posso continuar perdendo ou não, tá? Aí, assim, aqui não vai te mostrar muito. Infelizmente, eu preciso sair do meu servidor. E eu preciso mostrar para vocês que é aqui que a gente vê na Tradovat, tá? Então, essa parte aqui de baixo, eu tirei da Tradovat. Eu até fiz um vídeo para mostrar para vocês como é que você vê o teu trailing drawdown. Porque, olha só, olha o meu máximo. 53.121. Olha quanto que eu tô agora. 52.600. Então, esses 500 dólares aqui foi o que eu deixei voltar. Eu não posso deixar voltar muito, tá? Por quê? Porque senão depois eu fico sem espaço para trabalhar.
Mas por enquanto eu tô super bem. E por que eu tô super bem? Porque o meu trailing drawdown é 2.500, gente. Vocês estão vendo? E quanto que eu tenho aqui? Eu tô no máximo. Por quê? Porque subiu demais. Então, quando o trade sobe demais, você fica com um espaço absurdo e super confortável para você trabalhar. E é esse tipo de coisa que eu queria mostrar para vocês. Porque isso daqui é imbatível, gente. É muito legal. E agora é só questão de você manejar o teu trade. É assim que você enxerga quando um trade está saudável, se você pode continuar fazendo o que você está fazendo, se está tudo bem. E ao mesmo tempo você consegue ver aqui, ó, nós tínhamos só compradores aqui, que esses números daqui de cima, isso aqui representa o que deu, tá? Tipo, comprado menos vendido, né? Aí aqui vem uma penca de vendido. E o que eles conseguiram fazer? Nada, gente. Eles derrubaram o preço do SP500, aqui ó, de 207, veio até aqui ó, veio até 201. Eles conseguiram cair 6 pontos. E foi uma penca de vendido, gente. E não deu certo. Então aí o que acontece? Veio outra penca de vendido aqui ó. O que fez? Nada. Simplesmente foi aqui ó, de 4.206 até aqui embaixo. 4.202. Eu até fui pensar, talvez, né, eu possa botar o stop um pouquinho mais para cima, mas aí quando eu vi que eu tô no meu máximo do meu drawdown, tá? Tipo, o valor ali, aquele espaço que eu tenho para trabalhar tá no máximo, eu tô super tranquilo aqui, entendeu? Então eu não tenho pressa para sair do trade. Você não tem que ter pressa, tipo, dor de ganho. Não existe dor de ganho, tá, gente? Se você tem dor de ganho, é porque você ainda não entendeu como é que faz o trade. Tem uma matemática que você precisa perder para ganhar. Se você quer pegar os teus ganhos rapidinho e você quer sair rapidinho do trade, é porque você está machucado. Que você tinha um dinheiro aí e você acabou perdendo. Mas não é assim que faz trade. Você precisa perder, porque a perda é importante. Você só consegue ganhar se você aceita perder. Se você não aceita perder, a matemática vira. E aí você vai estar arriscando, sei lá, 5 mil, 20 mil para ganhar $500. Não existe isso, gente. Você não pode fazer essa inversão maluca. Você tem que ter um risco absurdamente pequenininho para daí você ganhar bastante, tá? Uma coisa é você pegar, né, 4 contratos e aí você vai fazer, sei lá, 15 tickets, tá? Dependendo da conta, isso aí fica interessante fazer. Ou você pode fazer 8 tickets. Você tem que estabelecer uma relação, uma risk-reward, né? Um risco-retorno que seja confortável para você operar, tá? E tem uma matemática também que ela existe, que se você vê qual é o teu desempenho nos teus trades, qual é o percentual que você está fazendo nos teus trades certos, você sabe qual é a risk reward que você tem que deixar os seus trades. E aí fica mais interessante, enquanto você não descobre uma estratégia perfeita, scalper, né? E você tem que entender, né? Tem uma diferença entre o cara que é scalper e o cara que faz swing trade, por exemplo, né? Porque o cara que é scalper, ele entra e sai muito rapidinho do trade, tá? Então, o order flow, aqui o Futures Analytica, ele é muito bom porque ele mostra esse tipo de coisa para você. Ele mostra basicamente quando que idealmente você deveria sair ou não do trade, quando que vai ser legal para você, quando que talvez não seja bom. Então, por exemplo, esses 4.207 aí tem que romper. Se esse trade não romper dos 4.207, aí ele deve voltar. Por quê? Porque esse negócio de máxima, a máxima é sempre complicada, né, gente? A máxima é assim, 67% das máximas elas falham. Então, quando esse candle aqui fez a máxima, né, esse outro candle aqui tentou romper, não conseguiu. Aí ele cai, né? Então agora nós estamos na segunda tentativa aqui de romper a máxima. Vamos ver aí se rompe essa máxima. Mas se não romper, ele infelizmente acaba voltando, né? Porque é assim que canta a música, até ir tentando, aí chega um ponto lá que rompe. Mas o scalper basicamente ele faz trade muito rápido, né? É bem diferente daquele que faz um swing trade, né? Então, por exemplo, o meu grid que eu fiz hoje, fiz um grid no DAX, maravilhoso por sinal. Ele tá lá e tipo assim, ele
ficou o dia inteiro. Eu nem olhei lá, entendeu? Eu só coloquei as ordens, tá? Mas eu não tô, tipo assim, o tempo inteiro na frente do computador, estressada. Será que vai pegar? Será que deu? Não, gente. Por quê? Porque quando você entra no trade, você já tem que assumir a perda. Ó, perdi todos os trades aqui, ó. Se eu vou botar 3 trades, eu vou assumir que eu perdi os 3 trades. Então você já sente a dor da perda e é isso. Você entra no trade é pra perder, não é pra ganhar, né? É claro que, óbvio que a gente fica feliz quando ganha, entendeu? Mas é mais interessante você entrar no trade já perdendo para você fazer o cálculo certo, que no pior das hipóteses você perdeu o trade, que infelizmente às vezes tem umas estatísticas que acontece, a gente vai perder, a gente vai ganhar, mas você não pode entrar no trade só para ganhar, porque aí você acha que nunca vai perder, então aí é muito terrível, tá? Então olha só, agora, apesar da gente estar com o SP500 bastante comprado, né? A gente vê aí que tem um pouquinho de força vendedora aqui, tá? Mas tá tudo na paz, né, gente? Ele não consegue nem vencer um trade, ele não consegue nem apagar esse candle aqui, ó, tá vendo? Não consegue apagar um candle. E assim, a gente vê que os candles, aqueles de subida, eles estão aqui em azul, tá? E o candle vermelho, na verdade, ele tá aqui em laranja para não cansar os olhos, tá bom? E a Ninja é muito legal. Pra quem não conhece a Ninja Trader, que é essa plataforma aqui que eu tô vendo, né? Quando você clica uma vez, ele mostra o percentual da tua conta, né? Que tá em lucro ou prejuízo, no caso aqui tá em lucro. Aí você clica outra vez, você vê em pips, tá? Então a gente tem aqui no SP500, ele tá subindo 60 pips de lucro agora, tá? Você clica de novo, aí ele vai te dar em pontos, tá? Então o lucro aqui é 15 pontos. Isso aqui é excelente, tá, gente? 15, 16 pontos, poxa, isso aqui vai, se a gente dividir a nossa conta em 5 lotes, tá? Isso aqui dá um terço de lote, um quinto de lote, viu? Isso aqui é bastante. Você tem uma conta de 100 mil, digamos que você vai movimentar uma posição que gire 25 mil dólares, não que você vai perder os 25 mil dólares, mas é um quinto da posição. Então, esses pontos de lucro aqui, eles são muito bons. Isso aqui, ele dá praticamente o ATR de 8 horas, tá? Então, você tem que ter targets, tá? Você tem que ter números na sua cabeça que você sabe quanto que esse ativo paga por dia, quanto que esse ativo paga por semana, quanto que esse ativo ele pode, tá te pagando no mês. Ainda que você não faça swing trade, você tem que ter esses números na cabeça. Por quê? Porque se der uma loucura e o SP500 começar a subir, tem uma hora que você vai ter que cortar o teu trade, principalmente com o prop firm, né? Primeiro por causa do trading drawdown, né? Porque no caso essa aqui é conta patrocinada, né? Então a minha conta patrocinada ela fica protegida, porque o meu trading drawdown ele vai ficar lá nos 50.100 se essa conta aqui disparar, né? Então aí eu não vou estar preocupado, eu posso deixar meu stop bem lá embaixo e tá tudo bem, né? Mas se você está no desafio, você não pode deixar voltar aqueles 2.500 dólares, que é o teu drawdown possível que você pode ter nessa conta. E não é por dia, é tipo somatório de tudo, né? Então, essas coisas você tem que ter muito claro assim na sua cabeça. Você não pode simplesmente começar a fazer trade. Aí deu errado. Aí você insiste. Por que não pode isso? Você tem que ter um número certo de trades na sua cabeça. Quantos trades você vai fazer por dia? Qual que é a tua perda máxima por dia? Qual que é a tua perda máxima por trade? Qual que é a tua perda máxima por semana? Qual que é a tua perda máxima por mês? Você tem que saber esses números, porque se você não sabe, o SKU te pega, tá? Pra quem não sabe o que é o SKU, vai assistir aquele vídeo lá que eu falei. E eu, na verdade, vou fazer um outro vídeo agora sobre a matemática das perdas, que eu acho que aí vai resumir melhor, porque aquele outro vídeo lá eu fiz com Polarity, né? Mas vale a pena vocês verem, porque tem uma matemática muito misteriosa e muito legal nesse sentido. Eu tô super curiosa para ver o que vai acontecer agora aqui, se vai romper esses 4.208 ali ou não, né? Que é onde a gente está aqui nas máximas, que existe uma boa possibilidade então do SP500 romper para ir em 4.250. Existe uma correlação do SP500 que ele não é que nem o Dow. O Dow é mais fácil, né? Porque, por exemplo, o Dow tem 10 pontos,
né? Aí tem 10 pip, fica fácil, né? Agora SP500 é chato. Por quê? Porque um ponto do SP500 são 4 tiques. E aí você tem que fazer uma matemática ali para daí saber quantos pontos, quantos tiques. Ou aqui na NinjaTrader a gente só clica. Então no caso aqui, ó, 17,75 pontos, né? Ou 18 pontos tem 71 tiques, né? Então aí fica mais fácil, porque você pega e divide por 0,25. Sempre divide por 0,25 ou multiplica por 0,25, para daí você saber o número certo, essa correlação que existe aqui entre tiques e pontos, respectivamente.